Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, tô de volta com o seu devocional Palavra de Deus. Eu quero trazer a Palavra de Deus que está escrita em Lucas, capítulo 8, versículo 25 ao seu coração, que diz assim: E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Querido, hoje ao ler esta passagem onde Jesus acalma a tempestade que colocava em perigo o barco em que estavam, me coloquei a meditar na pergunta que o Filho de Deus fez aos seus discípulos: Onde está a vossa fé? Naquele barco tinham homens que estavam vivendo literalmente com Jesus, dia e noite, e absorviam seus ensinamentos, presenciavam seus milagres, mas que, no meio da tormenta, se desesperaram e esqueceram de tudo. Jesus ensinou a eles que, se tivessem fé semelhante ao grão de mostarda, poderiam mudar montes de lugar. Em outras palavras, era o mesmo que dizer: vocês podem fazer o que eu faço. Jesus dormia e eles se desesperavam a cada minuto que o vento soprava violentamente contra eles. E por que Jesus dormia? Porque confiava em Deus e nos planos do Pai para ele, ou seja, a sua morte não seria nas águas, mas sim em cima de um monte e numa cruz. Por outro lado, eu penso também que Jesus dormia tranquilo porque queria testar a fé de seus discípulos, e isso acontece muito conosco, meu querido. Às vezes as lutas são tão grandes que achamos que Jesus nos abandonou, quando que na verdade Ele está do nosso lado, esperando que exercitemos a nossa fé. Já que os discípulos não exercitaram a fé ao ponto de acalmar a tempestade e o mar, deveriam confiar na presença de Jesus que estava no barco. E isso também nos serve de grande ensinamento, meu querido. Lá no mar da Galileia, embora fosse noite, eles podiam ver Jesus dormindo no barco. Hoje, não conseguimos vê-lo fisicamente, porém, ele sempre estará do nosso lado, como ele mesmo disse em Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, que possamos aprender com esta passagem a confiarmos mais no Cristo que acalma a tempestade e faz as ondas bravias cessarem. Use mais a sua fé e confie mais no Jesus que está sempre no barco da sua vida. Eu quero orar com você. Soberano e eterno Pai e Deus de maravilha, nós te louvamos, Senhor. Às vezes, a exemplo dos discípulos, nós nos apavoramos com as tormentas dessa vida, com as ondas violentas dos problemas. Mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor está conosco no barco da nossa vida. O que nos resta, Senhor, é exercitarmos a nossa fé. Mas às vezes, pelos embates, ela vai se diminuindo. Como os próprios discípulos do Senhor pediram para que o Senhor aumentasse a fé deles, nós também pedimos ao Senhor: aumente-nos a fé, Senhor, ao ponto de superarmos todo e qualquer desafio. Assim nós oramos, confiamos e esperamos no Senhor, em o nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querido, eu encerro por aqui. O Todo-Poderoso Deus permitindo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão.